Eu vou te ensinar no vídeo de hoje uma estratégia simples e muito porrada, muito eficiente para você ser extremamente lucrativo. Mercado de mini índice, mini dólar, mercado de forex, independente de onde você queira operar, essa estratégia funciona. Porque a premissa dela, ou seja, o que faz ela ser eficiente é como você identifica os pontos para comprar e para vender. Eu vou te ensinar isso hoje de dois pontos. Eu separei esse vídeo na parte teórica, onde eu vou te mostrar a teoria por trás disso tudo, e na parte prática, onde eu gravei a minha tela executando exatamente isso que eu vou te ensinar para você ver como que dá para colocar a teoria em prática no menor tempo possível. Você pode executar isso hoje à noite ou até mesmo amanhã cedo na abertura do mercado aqui. Fechou? Sejam todos muito bem-vindos. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área. Vamos que vamos. Sem mais delongas, deixa o seu like, se inscreve nesse canal. E no final, se o vídeo foi relevante para você, vou pedir você para compartilhar ele com os amigos, para que o alcance desse canal aumente cada vez mais. A primeira coisa que eu preciso te falar então é o seguinte: esse vídeo foi gravado operando euro-dólar no mercado de Forex. E a Zero Markets está trazendo uma campanha muito legal de um bônus de 100% a cada $200 que você depositar. Você pega o link que está aqui na descrição desse vídeo e a cada $200 que você depositar, a Zero vai te dar mais 100%. Depositou 200, ela te dá mais 200, você fica com 400. Você consegue se alavancar, fazer operações maiores e, consequentemente, ganhar mais grana, tá bom? A primeira coisa que eu preciso te ensinar, então, de uma maneira simples e teórica, é o seguinte: presta atenção. Quando o mercado chega numa região, digamos que ele vinha subindo, aí ele chega aqui nesta região, é importante que você preste atenção. Aqui começa um movimento de queda. Este movimento de queda aqui precisa ser relevante e marcado no seu gráfico. Por quê que ele precisa ser marcado no seu gráfico? Porque aqui houve um vendedor. E esse vendedor, ele é relevante, afinal, você não tem força e nem dinheiro para deslocar o preço desse jeito, certo? O mercado continua se movimentando, às vezes ele sobe mais um pouquinho, depois ele vem, entra outra venda. Esta outra venda aqui, ela também precisa ser levada em consideração. Por quê? Porque também tem um vendedor naquela situação. Até que chega em algum momento do mercado, por exemplo, aqui, que ele tenta cair e não consegue mais. Aqui existe um falso rompimento, certo? Que é o que? Rompe no fundo, a maior parte das pessoas vende, né? Aqui no fundo, acreditando que o mercado continua caindo. Só que você precisa lembrar que quem originou todo esse movimento aqui começou lá em cima e não aqui embaixo, certo? A primeira coisa é você identificar, então, a origem. Deixa eu escrever aqui para você não esquecer. A origem do movimento. Você pode colocar no gráfico que você quiser de 5, 10, 15, 30 minutos. E no mercado de Forex, mini índice, mini dólar, não tem problema, tá? Você precisa identificar a origem do movimento que você quer operar. Por exemplo, aqui eu estou vendo o seguinte, cara. A minha venda, olha só. A minha venda começou aqui. O vendedor começou a vender aqui. E não aqui. Certo? Aqui quem vende é pessoa física acreditando que vai cair, que não sei o quê. Mas o vendedor grande que deslocou o mercado todo esse tempo aqui para baixo, ele começou aqui, certo? Beleza, primeiro ponto está entendido. Nesse rompimento aqui, onde as pessoas vão vender e a gente acredita que seja um movimento falso, começa então a inversão da tendência. Aqui o mercado é jogado para cima. E aí todo mundo que vendeu aqui fica assim: nossa, o mercado foi lá embaixo, rompeu o mínima, voltou e me estopou. Maravilhoso pra gente que vai prestar atenção nesse contexto, que é o quê? O contexto de entender a contramovimentação. Aí o mercado sobe, aí o mercado cai mais um pouco, as pessoas que venderam ficam olhando, aí depois ele continua subindo, até que ele cai mais um pouco e segue no curso natural dele. E aí ele chega aonde? No ponto de decisão. O que é esse ponto de decisão? Esse ponto de decisão é a origem. A origem de todo o movimento. Então a venda desceu, chegou até aqui. Digamos que quem vendeu aqui recomprou e jogou o mercado para onde? Para o mesmo preço da origem. Origem de quê, Paulinho? Origem da ponta vendedora. Origem de toda essa movimentação. Tudo isso daqui que caiu, o preço voltou até lá. Você acha que é simplesmente relevante você prestar atenção nisso ou não? A maior parte das pessoas, quando vê isso aqui, vão fazer o seguinte: é um rompimento, e vão acabar comprando aqui. Sendo que, na verdade, o preço, mais uma vez, teve outra origem. Que é o quê? A origem de compra.
Quem comprou esse mercado aqui, não está comprando aqui. Quem comprou esse mercado aqui, comprou ele lá embaixo, no falso rompimento. Então você percebe que aqui as pessoas físicas compram, certo? E aqui as pessoas físicas vendem. Aqui vende, aqui compra. Você não concorda comigo que ela está com um pezinho trocado ali? Ela não está sabendo muito legal? Sendo que, na verdade, a origem dos grandes movimentos, ela começou aqui em cima na venda e aqui embaixo na compra. Aqui, na verdade, é a realização de lucro de quem comprou. E aqui é a realização de lucro de quem vendeu. Eu preciso que você coloque isso em prática, entenda, para que você seja mais eficiente. Agora nós vamos para a parte técnica, para a parte de tela, onde eu gravei e vou te ensinar como que você consegue colocar essa estratégia em prática no meu gráfico, na minha plataforma. Vamos lá? Bom, o mercado começou a rodar e o que é a primeira coisa que eu estou identificando? A origem. A origem do movimento está lá, está marcado. O mercado teve aquela movimentação onde ali começou a queda. Ele foi até lá embaixo, rompeu o fundo exatamente igual eu te expliquei e começou a subir. Neste momento aqui, as pessoas começam a falar em pivô de alta, em pivô de não sei o que e começam a ficar meio sem referência. Elas são simplesmente interessadas em sair comprando qualquer coisa sem olhar para o preço. O que foi a primeira coisa que eu olhei? Falei, cara, está muito mais caro que em relação ao passado. Aqui, exatamente nessa região, exatamente nesse ponto, entrou uma venda que está marcada nessa linha vermelha. Não tem como, é nítido, o mercado simplesmente caiu. Você não precisa adivinhar o futuro, você não precisa fazer milagre, você simplesmente olha para trás e fala, cara, aqui veio uma venda. Então, a primeira coisa, teve uma venda lá atrás que originou o mercado cair, depois ela voltou neste ponto e daqui a venda foi muito mais forte. Não dá para eu chegar aqui nessa região e já sair comprando. Mas é isso que 90, 95% das pessoas fazem, certo? Primeira coisa, vendi aqui e o mercado parou. Tá tranquilo, eu vendi uma quantidade relativamente baixa de 2 lotes, né, de euro-dólar. Um stop meu aqui vai ficar curto. Não defini nada ainda, nem objetivo, nem ganho. Por quê? Porque eu estou olhando o mercado, estou prestando atenção. E eu quis mostrar para você nesse vídeo que é possível você operar sem ficar naquela loucura. Você pode operar com tranquilidade. Você pode operar no momento certo, na região certa. Aqui, daqui a pouco, eu vou definir o quê? Uma estratégia de 2 para 1. Eu só estou criando os meus parâmetros. Por quê? Porque as pessoas colocam stop em cima de máxima de candle. Eu não gosto disso. Eu gosto de definir os meus stops e os meus objetivos, você vai entender aqui, por financeiro. Então eu pego o valor que eu tenho em conta disponibilizado para o risco e coloco ali, vou fazer 3, 4, 5, 6 operações. Esse valor financeiro é o que eu vou disponibilizar. A primeira coisa eu entender, cara, o mercado está realmente sentindo a região? Aí você para, pensa e olha para o gráfico. Se ele não estivesse sentindo, ele estava subindo uma vela depois da outra. Então, o que acontece? Ele subiu. Olha ali a movimentação anterior, depois que ele encostou naquele fundo. Foram todas as velas brancas, até ele chegar nessa região. Nessa região começou a aparecer vela preta. O que é a vela preta, meus amigos? A vela preta é venda. São os vendedores aparecendo. Não significa, anota por favor, não significa que vai chegar na região que o mercado vai simplesmente parar e despencar. E vendo isso, vendo que talvez a movimentação de alta pudesse continuar, o que eu fiz? Hora de definir os meus stops. Defini um stop de $70 para um objetivo de 150. Uma operação relativamente curta. O que eu queria? Falei, cara, se o mercado quiser continuar subindo, eu vou ter que olhar para a origem do movimento inteiro, que é aquela lá de cima. Aí realmente não foi aqui. Então eu vou stopar curtinho. Agora, se eu tiver um lugar certo e realmente entrar à venda, eu quero ganhar 2 vezes mais. Então eu vou buscar um lucro de 140, 150 para um risco de 70. Esse é um operacional simples e eficiente que você vai colocar aí, chamado de 2 para 1, ou simplesmente um payoff de 2. O mercado começa a vacilar nessa região, começa a segurar aqui, mostrando para mim que, cara, foi mais um rompimento de topo que não foi, né? Ou que talvez não esteja indo. O que isso chama minha atenção? Chama minha atenção para entender o quê? Fala, cara, eu estou procurando. Te ensinaram errado sobre análise técnica e sobre gráfico. As pessoas que te ensinam sobre análise técnica falam que você tem que identificar o ponto para prever para onde o mercado vai. A gente não consegue prever nada, cara. A gente precisa identificar os pontos anteriores e olhar para o gráfico no passado para ver o que ele fez e o que ele pode ser que faça de novo. Que é exatamente aqui, ó. Se você olhar para o passado desse gráfico, você vai ver que ele parou, consolidou ali, tentou romper um topo para aí sim ele afundar. Por que não? Ele não pode estar repetindo esse mesmo movimento, essa mesma movimentação, nessa mesma região,
Você começa a parar e pensar, fala, cara, faz muito mais sentido. E aí um ponto aqui é o seguinte, os traders, talvez você seja um cara ansioso, quer sair operando e já estopa aqui e compra. Não, tem calma. O mercado precisa digerir e processar todas as informações. Muitas vezes ele precisa romper um topo para cair e romper um fundo para subir. Porque tem gente que não tem paciência para esperar. Exatamente igual nós estamos fazendo aqui. E ele vai de novo aonde? Ele tenta ir. Grava isso para você aprender. Todas as vezes que você perceber o mercado tentando ir e não conseguindo, significa que tem uma força contrária naquele movimento. Se ele está tentando subir e não consegue, é porque tem vendedor. É só você olhar de novo para esse gráfico. A hora que ele encontrou o fundo e ele quis subir, ele não olhou nem para trás. É uma vela branca atrás da outra. Puf, 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 puf. E aqui? Aqui não está acontecendo isso. As velas estão diminuindo de tamanho e começando a aparecer algumas negras. Então, passo 1 da estratégia. Identifiquei a origem. Passo 2, defini um stop de $70 para um objetivo de 150. Então, 2 para 1, certo? Passo 3, paciência e começar a observar a amplitude das velas e a coloração. Pô, era só vela branca, de repente começa a virar um monte de... só vela branca e grande. De repente começa a virar um monte de vela negra e curta. Cara, pode ser que estejam trocando a polaridade aqui. Eram compradores até agora, chegou na origem do movimento que tinha aquele vendedor que despencou o mercado. Parece que ele está voltando para o jogo. E aí, cara, o que vem no quarto momento da estratégia? A confirmação. E a confirmação, mais uma vez te ensinaram errado sobre gráficos, a confirmação não é rompimento de candle. A confirmação é um candle maior, um candle mais porrada, um candle mais expressivo. Paulinho, como que eu vou criar um parâmetro de candle expressivo? Cara, ele só precisa ser maior que os outros. Simples. Ele só precisa estar maior do que a região toda. Certo? Como esse aqui que está no seu gráfico, ó, que eu estou te mostrando aqui. Ele é muito mais expressivo. Ele é muito maior. Ele é muito mais porrada. Ou seja, entrou um volume de venda. Entrou os vendedores que a gente estava precisando para despencar o preço e fazer com que o nosso trade ande. Olha só. O mercado começa a querer escolher um lado. Faz um candle negro forte. Ainda não foi aquele grande que a gente precisava. Mas ele tem o quê? Ele tem continuidade. Ele tem uma resistência a subir e uma facilidade para cair. E junto com isso, ele é um downbar, que é um candle que tem mínima menor e máxima menor. Então, tudo aqui em cima da região, da origem, está indicando o quê? Queda. Eu tenho uma resistência, eu tenho candles menores, eu tenho os candles pretos aparecendo e agora eu tenho um downbar. O que é um downbar? Ele mostra para mim que pode estar se iniciando uma perna de queda. Então eu tenho todos os indicadores, eu tenho todos os parâmetros que precisam para me dar força. Eu só preciso do quê? Que o mercado venha e o vendedor realmente entre na cena para mostrar para mim que o mercado vem para baixo. E aí a minha eficiência matemática positiva faz valer a pena. Por quê? Meu risco era pequeno, de $70, o meu objetivo era o dobro mais um pouquinho, um 2.2, vai 2.1, de 150. O mercado, a hora que entra a venda e empurra, não é sempre que vai acontecer, você vai lá e consegue ser lucrativo. Coloca essa estratégia em prática, junto com os uppers e com os downbars, você vai ver a porrada que vai dar nos seus resultados. Olha aí para você ver. O mercado veio de forma muito tranquila, essa operação demorou poucos minutos e $150 no meu bolso. $150 em dinheiro de hoje, cara, 700, 800 reais, né? É muita grana e muito eficiente para você começar a ganhar em uma moeda diferente e ser lucrativo. Você pode usar isso em mini índice, mini dólar, você pode usar isso no Forex, você pode usar onde você quiser. O grande lance é fazer igual eu te expliquei. Identifica a origem, presta atenção, coloca sua venda, define um risco menor para um objetivo 2 ou 3 vezes maiores. Só fazer isso em prática que você vai ver em 1, 2, 3, 4, 5, 10 operações os seus resultados começarem a mudar e a melhorar. Fechou? Eu queria te pedir para compartilhar esse vídeo com uns 5, 10 amigos, mandar um grupo do WhatsApp, do Facebook, daqueles seus amigos que estão tentando operar esses mercados e não estão conseguindo. Fala assim, cara, vamos colocar essa estratégia em prática, vamos prestar atenção nessas regiões, na origem, nos downbars, onde que o pessoal comprou, onde que começou o movimento. Isso é a mudança de resultado.
que você precisa no seu operacional. Compartilha esse vídeo, deixa seu like, se inscreve nesse canal. Te vejo amanhã para mais um. Valeu demais. Fui.